Felipe Vaz, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os rádios ouvintes. Bom dia. E aí, esse tema apagão? Sim, o apagão. Realmente, o consumidor final teve um prejuízo com toda essa situação? Com certeza, né? Porque foi um momento inesperado, né? Pegou todo mundo de surpresa. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa situação que aconteceu na terça-feira, no dia 15. Foi por volta das 8 horas e 31 minutos da manhã. Estávamos no ar aqui, a rádio deu uma apagadinha de alguns segundinhos e já voltou devido ao nosso sistema aí, né? Exatamente. Então assim, para explicar o que aconteceu, né? Então isso aconteceu lá no Ceará, foi uma sobrecarga que teve na rede. Os motivos ainda estão em análise, né? Estão em análise e vai ser divulgado no dia 25 de agosto, né? Depois da manhã. E então assim, a ANEEL ela joga para a ONS joga para outro órgão, mas quem vai fazer toda a análise é a ONS, né? Que é a Operação Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro. Então aconteceu essa sobrecarga, né? Até então que nós estamos sabendo que aconteceu essa sobrecarga no estado do Ceará, e para não estender em toda a rede do país, ela foi desconectada. Então o norte e o nordeste foi desconectado do sul e sudeste, mas mesmo assim o sul e sudeste ele sentiu um pouco também. Porque toma aquele empurrão, né? Exatamente. Então imagina que várias fontes geradoras, né? Hoje ainda o que comanda o Brasil é a hidrelétrica, né? E a gente, em contrapartida, a gente fala, poxa, os níveis dos reservatórios estão altos, né? As energias renováveis também estão a todo vapor, eólica, tem a nuclear também no sudeste. Então assim, esse conjunto, né, o Sistema Nacional Brasileiro de Energia, ele é muito robusto, né? Ele é bem estruturado. Agora basta saber também se são feitas manutenções preventivas, a troca de componentes e tudo mais, né? Então começou lá em cima, começou no Ceará, começou a parar a linha de metrô lá na Bahia, começou a parar semáforos na cidade de Fortaleza, começou faltar energia, daí começou para todas as unidades consumidoras, né? Foi um blackout mesmo. E o único das 27 federações que tem no Brasil, o único estado que ficou fora disso foi o Roraima, né? Que ela pega a energia da Venezuela. Então ele foi o único estado que passou ileso. Então todos as outras federações, elas sentiram aí alguma coisa. Podemos dizer que necessitou do órgão competente fazer um reset no sistema, por isso que deu esse blackout em praticamente todo o país? Então, na verdade, assim, o sistema é totalmente automatizado e computadorizado. Então, quem monitora esse sistema elétrico, que é a ONS, ele tem lá um mapa. Ele tem um mapa do Brasil com todas as linhas de transmissões, com os megawatts de todas as hidrelétricas e todas as fontes geradoras de energia. Então vamos dizer que teve todas essas fontes, né, de energia, tanto hidrelétrica e tudo mais, elas são interligadas e concentradas em Minas Gerais. E dali tem toda a operação, toda a distribuição. Mas enfim, então o que acontece? Isso aconteceu lá no Ceará, mas poderia ter sido o contrário. Ter acontecido aqui, vamos falar, no estado de São Paulo. Então teve algum conflito de rede, teve alguma sobrecarga, teve alguma alteração de frequência, teve alguma inversão de fluxo, alguma coisa que possa danificar o sistema como um todo, né? Então o que acontece? Ele abre automaticamente as chaves. É um enorme fusível, né? Exatamente, é uma chave seccionadora gigante, né? Na subestação, no meio da linha de transmissão. Ela é aberta e daí, para não impactar, então é setorizado. Então é setorizado. Só que nesse caso, impactou o país inteiro. Então, precisa descobrir o que eles estão vendo, né? Primeiro, precisa ver também se não foi algum tipo de erro humano, né? E possivelmente pode ter sido uma falha, um erro humano, pode ter sido uma sabotagem, pode ter sido alguma falha em equipamento, então tudo mais. Então, isso precisa ser esclarecido, né? Porque que nem na matéria que foi passada agora antes da minha entrada. Os comerciantes,
eles foram impactados, né? Porque, que nem eu falei, foi pego de surpresa. Se fosse uma coisa programada, né? Que a gente recebe carta concessionária, ó, tal dia, tal horário, vai ficar sem a energia, seu fornecimento de energia no bairro, na região. E as empresas fazem o quê? Elas contratam geradores, ou elas já têm um gerador, ela já vai ver vai programar. Agora, se for uma questão técnica, há a possibilidade de se criar uma narrativa em cima disso e jogar a goela abaixo do povo? Não, o problema foi esse, sendo que não tenha sido. Você acha possível isso ou não? Dependendo do tipo do erro, né, a gente sabe como que é. Isso aí também envolve política e tudo mais. Então, o que acontece? Se for um erro simples, basta corrigir e esclarecer para a população. Acho que deve um esclarecimento para a população. Mas se for uma coisa muito grave, que tem que ficar só nos bastidores e resolver internamente, nós vamos ficar um pouquinho sem saber o que aconteceu. O que não pode acontecer é esse tipo de situação. Que imagina, 8h30 da manhã, e só foi voltar... O estado de São Paulo e o sul, né? A região sudeste e o sul, impactou pouco. Mas imagina lá no norte, que só foi normalizar lá quase 3 horas da tarde. Mas assim mesmo, você que teve uma experiência na capital paulista, principalmente ali no setor do metrô paulista, sim, das 6 da manhã até as 9 horas é o horário de pico. Vamos falar metrô. Até hoje, até as 10. Até as 10. Até as 10. E o metrô em São Paulo, várias linhas foram a linha 4, né? A linha 15 e alguns trens da CPTM também, eles pararam, tiveram que reduzir a velocidade dos trens. Então, tem a redução da velocidade, tem a redução das linhas. Os trabalhadores que estavam a caminho do seu emprego também demoraram para chegar. Porque não é só reduzir velocidade, né? Porque você diminui ali a corrente, a tensão da linha, né? Mas você aí começa a ter aglomeração nas estações, aglomeração de pessoas, né? Então forma um caos, né? Forma um caos em si. E também acredito que a própria indústria, né? Que muitas delas investem, né? Numa geração alternativa de energia, mas muitas ainda não têm, né? A possibilidade e depende só da rede, né? Exatamente. E por se tratar de linha de transmissão, né? Então assim, não foi na hidrelétrica, né? Que nem, por exemplo, lá em 2009 teve aquele blackout que daí sim acho que foi um dos maiores, né? Porque ele foi demorado, né? Para resolver. Começou à noite e foi terminando Exatamente. Dia, foi por causa de uma tempestade, uma chuva que caíram raios lá na linha de transmissão que saía de Itaipu, né? Daí ali foi grave, mas aí foi um fenômeno natural da natureza. Sim. Né? Então, 2009, depois teve um outro em 2014, né? E esse foi considerado grave também porque pegou o país inteiro, querendo ou não, né? Pegou aí as 26 federações, né? Então precisa, então assim, mas tem que investir mais em renovável, tem que investir mais em hidrelétrica, em nuclear, em eólica, tudo bem, mas e a linha de transmissão? Daí entra, quem que tá tomando conta hoje? Vai privatizar? Já privatizou? Que, né, tem alguns órgãos que para fazer esse controle e tudo mais, né? Você acha que por esse motivo também que vindo aqui para sua área, né, que é a geração de energia fotovoltaica, né? Com essas mudanças que tivemos aí, as companhias agora estão cobrando, né, pela transmissão, pela retransmissão. Exato. Certo? Você acha que o motivo é esse, para que haja um investimento também nessa área, para que a própria rede consiga absorver nessa injeção, né, de energia que está... Sim, a energia renovável ela veio para ficar e só vem crescendo, né? Mas é que nem eu falo, ela precisa de uma estrutura. Uhum. Essa estrutura, né, são as artérias que são as linhas de transmissões. Então lá no Nordeste, o investimento lá de Minas Gerais para cima é muito grande. Né, grandes usinas fotovoltaicas, grandes campos de geração eólica, né? Por quê? Por que não investir em São Paulo? O preço da terra aqui em São Paulo é muito caro. Então o arrendamento de uma terra aqui no estado de São Paulo e no sul do país, ele é muito caro. Então esse investimento é feito lá no Nordeste. Não é porque a região é mais humilde, a região é mais precária, é mais... Ou porque tem mais sol. Não, o Brasil vento. Em si, ele tem um sol aí, uma incidência solar perfeita. Né? Um dos países que mais tem lá a duração do sol, né? Então o que acontece? Esse investimento, ok, tem que ter esse investimento.
né? Mas tem que ter toda essa parte da infraestrutura também atualizada. Não é que nem acontece. Vamos falar, a eólica é como se fosse a hidrelétrica. A eólica também não para. É o vento, né? Por que ela no Nordeste? Porque a frequência do vento lá é alta. Então por isso que a gente vê só no Nordeste a eólica e não vê aqui no Sudeste e no Sul. E ela pode gerar tanto dia e noite. Dia e noite. Né? Ela é 24 horas. Isso, porque lá tem o vento, tem uma frequência do vento, ele é estabilizado, ele sempre vai girar as hélices lá da eólica. A hidrelétrica também, 24 horas. E o solar não. O solar começa no amanhecer, no entardecer, acabou. À noite não tem geração solar. Mas o que acontece? Então vamos dizer que o solar ele tem o pico lá do meio-dia. Então assim, é um sistema inteligente, o sistema elétrico brasileiro. Porque assim, tá pegando Itaipu, tá pegando Xingu, né, que é Belo Monte, tá pegando outras hidrelétricas. Então, quando chega no meio-dia, que a geração tá a pico, o que acontece? As hidrelétricas, elas reduzem as turbinas. Entendeu? Porque não tem o porquê, tá tudo a pleno vapor, sendo que tem um pico ali do solar. E também não pode ter esse pico, porque tem que ter o consumo. Sobrecarga, né? Senão você sobrecarrega a rede. Então assim, imagina que compra tantos por cento de energia lá em Itaipu. Ok, pode ser que compre menos com investimento em energia renovável, né, em um certo período. Então o período aí, vamos dizer, que as indústrias, da 8 da manhã até as 6 da tarde, o solar ele tá demandando. Felipe, então nessa explanada que você fez até o momento, você mencionou que pode ter ocorrido um erro humano. Uma das causas desse erro humano seria essa pessoa que está no controle não ter visto esse pico de energia e sobrecarregou o sistema? Não, são suposições, né? Não. São suposições. Pode ser das possibilidades. Um controlador, uma equipe que está ali trabalhando, que está monitorando. Né? Às vezes achou também que sobrecarregou e deu algum comando, né? Ou a própria automação do sistema não percebeu pode ter bugado o sistema, alguma coisa. Então assim, são suposições que estão em análise, que provavelmente aí a data para eles divulgarem isso daí, que a ANEEL ela exigiu, agora está entrando a Polícia Federal no meio também, só para manter todo mundo alinhado. Mas dia 25 acho que a gente vai ter um resultado aí mais concreto para passar para a população. Ainda continuando nesse meio energia, né? Ontem, conversando com o Marquinhos aqui no ar, nós tivemos uma dúvida. Essa dúvida acho que vai poder ser esclarecida por você, mas antes eu gostaria também da participação dos nossos ouvintes. Ontem, por volta das 7h30 da noite, 7:45, houve um mini apagão. Aqui na nossa região. Eu senti na cidade de Rafar. Eu gostaria de saber dos nossos ouvintes quem mais percebeu essa falta de energia ontem ali por volta das 7h30, entre 7h30 e 8 da noite. Compartilhe aqui conosco através do nosso WhatsApp. E eu acho que fica relacionado com a pergunta de ontem, né, Marquinhos? Porque durante o verão temos a chuva de verão, tempestades, ventanias, raios que ocasionam na interrupção da energia elétrica. Sim. Mas nesse tempo seco, Felipe, que estamos enfrentando, ainda mais ontem que a Defesa Civil soltou um alerta de altas temperaturas, pode ocasionar algum tipo de danos na rede elétrica também esse tempo seco? Bom, em partes, Tony, tudo depende da manutenção preventiva. Vamos dizer da parte de condutividade, né, que um tempo seco ele prejudica a condutividade, né? A gente precisa aí de um movimento de elétrons aí para dissipar toda essa energia, né? Não só a energia, como ondas também, né? Ondas sonoras e tudo mais. E vamos assim, na parte física, né? Vamos dizer que no inverno, é que nós estamos com um inverno oposto, né? Essa semana aí, como foi mencionado, 40 graus, vai fazer no interior de São Paulo, né? No inverno, quando a temperatura cai, a tensão ela aumenta. Você entendeu? Então a condutividade aumenta. E no verão é o contrário, né? Tem a perda de tensão. Devido ao aquecimento, devido ao aquecimento, fatores, né? Isso, exatamente. Então uma coisa leva a outra. Aumenta a tensão, mas cai a corrente.
E no outro ao contrário, cai a corrente e aumenta a tensão. Né? Mas que nem eu falo, tudo isso depende da manutenção preventiva, de correções, troca de equipamentos. Uma parte aqui de uma das matérias, tem alguns órgãos pedindo, alegando que também é falta de suprimentos. E o que são falta de suprimentos? É falta de materiais para substituição. Né? Então, assim, é complicado. Né? Um sistema que energiza, que tem toda uma ligação para energizar o país inteiro, não pode ter falha. Né? Então, assim, tem o ressecamento de alguns componentes. Né? Então, ele passa por várias situações. É o aquecimento, é o frio, é chuva, é sol, é calor. Né? Então, tem tudo isso. Né? E sem contar também que com a mudança de temperatura, né, temos também a mudança de, podemos dizer, dos átomos, né, que agem ali. Estica, afrouxa. Sim, acho que tudo isso, né? Exato. Também acaba numa conexão que acaba afrouxando, se afrouxando. Exatamente. Ou apertando demais, sei lá. Acho que exatamente. Tem vários fatores. A manutenção, né? E o acompanhamento. Primeiro, tem um monitor, né? Tem pessoas lá, computadores monitorando. Então, o monitoramento, ele já indica alguma coisa, né? Ele vai indicar alguma falha. E não que a falha seja emergencial, mas a falha, ela é passiva de correção, né? Então, quando existe uma falha, independente o equipamento ou o sistema, apresentou uma falha, você já liga um alerta. Né? Às vezes é uma falha que foi um erro só. Um erro de software, um erro de atualização de software, alguma coisa, né? Ou até mesmo motor. Teve uma falha. Opa, ele deu uma pipocada ali, tal. O que pode ter sido isso? A energia ou combustível que está tocando ele, alguma coisa? É uma falha. Precisa parar 100% para resolver essa falha? Depende, tem que analisar. Então, sempre antes de ter acontecido esse apagão, se for um erro do sistema elétrico brasileiro, ele já deveria ter apresentado algumas falhas. Então, todo esse estudo que eu tenho certeza que estão fazendo para apresentar no dia 25. Inclusive, nós temos aqui a participação do Ney Ribeiro. Ele falou que no bairro Padovani também aconteceu esse fato ontem, essa interrupção na energia elétrica. Já a nossa ouvinte, a Genise Monaro, ela falou que mora no centro e aqui na João Vaz, aqui na região da João Vaz, ela não sentiu esse apagão. Eu percebi que foi ali, podemos dizer assim, da rua... Agora eu não vou me recordar o nome. Você falou que é Rafar, né? Rafar que sofreu mais. Do trecho, você descendo na Avenida Pio 12 aqui, entrando na cidade de Rafar, do seu lado esquerdo, eu senti essa falta de energia. Sim. Que realmente pega ali a região do bairro Padovani, o Vila de Capri. Não vamos. Isso pode ter sido algum erro, algum ponto isolado, não tem a ver com esse apagão do sistema elétrico brasileiro. Não, foi uma queda de energia que teve aí temporária. Aí, em parte da rede. Em parte da rede, isso. Agora, você tocou num assunto interessante, né? Que você acabou de falar a respeito de que se há um problema no sistema nosso, já deveria estar acontecendo alguns lapsos, né? Com certeza. Porque daí é fácil de se identificar. O problema é quando é um problema intermitente, né? Que você fica meio que, de repente acontece, de repente some, de repente aparece, aí você não sabe o que está acontecendo, né? Tudo pode deixar você na mão, por mais computacional que seja, por mais tecnológico que seja, ele pode deixar na mão a qualquer momento. Vamos dar um exemplo do carro. Ele tem lá dezenas de luzes no painel do carro e apitos sonoros que ele vai identificar algum erro de injeção, de sensor, de alguma coisa. Então o que acontece? Acendeu a luz de injeção, é passivo de manutenção. Liguei depois de 2 dias, tá tudo ok, ela não acendeu mais. Aí você vai fazer uma viagem, no meio do caminho ela acende de novo. Se você não... Já tá dando sinais. Tá dando sinal. Então, com certeza, o nosso sistema de energia elétrico, com certeza, ele é muito inteligente. Então, alguma falha... se é lá no seccionamento, se tava tendo aumento, uma sobrecarga. Essa sobrecarga não aconteceu da noite pro dia. Porque o horário também, vamos falar, nossa, é o horário de pico, não sei o que, mas 8h30 da manhã, você entendeu?
vamos falar assim, da renovável. Se fosse ao meio-dia, né? Exatamente, por exemplo, mas meio-dia, assim, 2 da tarde. Se fosse até o horário de pico que a gente chamava antigamente, que era na parte da noite, né? Que todo mundo saía do trabalho, então era das 5 às 8 da noite, né? Que pediam para redução, no entanto que até tinha o horário de verão, para ver se economizava um pouquinho, né? Com alguns equipamentos. Mas enfim, 8h30 da manhã, né? Você pega o pessoal no trânsito, pega o pessoal a caminho do trabalho. As indústrias pesadas trabalham 24 horas. Né? Vamos dizer que a energia renovável, que também poderia sobrecarregar a rede, não estava no meio-dia, que é o horário de pico, ou a partir das 10. Né? Se fosse das 10 às 3 da tarde, ok. Toda a energia renovável ali da parte do solar, fotovoltaico, ele estaria lá em pleno vapor. Eu falo, poxa, será que deu um conflito de rede, né? Exato. Sobrecarregou a rede? Então, mas não, foi 8h30 da manhã. Né? Felipe, então, vamos finalizar então esse bate-papo na manhã de hoje. Só pra gente finalizar, a Tamar Moreira mandou aqui que no bairro Vila de Capri teve esse apagão ontem. Já o Túlio, ele falou que lá no bairro Jardim Ana, em Rafar, sim. teve, mas apenas um pisca de aproximadamente 5 segundos. Já que na região do centro foi por um pouquinho mais. Uns 3 minutos mais ou menos. Então, obrigado a todos pela participação. E já que você falou sobre um assunto, vamos lá. Vamos ver se a gente bate um papo a respeito disso na próxima participação. Horário de verão, porque está parado, se eu não me engano, no Senado ou na Câmara dos Deputados, para ver se volta ou não vamos o horário de verão, se impacta ou não na economia de energia. Vamos sim, vamos analisar, vamos estudar e vamos trazer em pauta isso aí. Fechou? Fechado, combinado. Um abraço então. Um abraço. Valeu.